Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 7 de maio. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, eis que a tristeza encheu os vossos corações. Em verdade eu vos digo, é necessário que eu parta, porque se eu não for, não virá para vós o outro defensor. Por isso é importante que eu me vá, e que vou-lo envie, para que quando ele vier, ele manifeste ao mundo o pecado, a justiça e o julgamento. Em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado é porque não acreditaram em mim, que fui enviado pelo meu Pai. A justiça é que vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E o julgamento é porque o príncipe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, já começamos a vislumbrar o tempo de Pentecostes. O próximo domingo vamos celebrar a solenidade da ascensão do Senhor aos céus, os mistérios gloriosos do terço. No primeiro mistério, a ressurreição de Jesus; no segundo mistério, a ascensão de Jesus; e no terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo. Porque a centralidade de toda a liturgia é Jesus. Nenhuma outra pessoa é o centro da liturgia. Mesmo a primeira cristã, a Virgem Maria, quando nós celebramos também suas solenidades, suas festas, sempre estamos louvando o Pai, adorando o Pai, pela sua serva predileta Maria. Hoje, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos mais uma vez a manifestação poderosa da força do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Nós vemos como, por exemplo, a oração de Paulo e de Silas fez surgir um terremoto na prisão, derrubando as paredes e assim libertando-os da prisão. E de como que este evento miraculoso foi capaz também de converter a pessoa que era responsável pela prisão, fazendo com que ele também ouvisse a palavra, se convertesse e fosse batizado. Porque para o Espírito de Deus não existe obstáculo. Não há obstáculo quando Deus quer. Por isso, na primeira leitura, nós já vamos vendo a realização desta profecia de Jesus no Evangelho de hoje. Uma profecia de que o defensor virá, o Consolador virá. O Evangelho de hoje está dentro do contexto da despedida de Jesus, onde ele presencia e ele sente a tristeza que tomou conta do coração dos discípulos. A alma deles está desolada, como a alma daqueles e daquelas que passam pelas trevas da vida, pelos sofrimentos e que também se sentem abandonados, desolados e chegam até a perguntar: realmente Deus existe? Será que Deus se preocupa comigo? Como é difícil consolar uma pessoa que está passando pela desolação. Como é difícil consolar uma pessoa que está passando pelas provas, pelos sofrimentos da vida. Como é difícil. Para quem está fora, às vezes tem resposta para tudo, saída para tudo, consolo para tudo, mas para quem está vivenciando esse momento de tribulação, esse não. Daí surgiram muitos ateus, muitas pessoas que renegaram completamente a fé porque se sentiram escandalizados com o silêncio de Deus e com a ausência de Deus. E a tristeza, então, tomou conta de seus corações. Por isso Jesus vai dizer: eis que eu parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. A tristeza fez o coração ficar calado. A tristeza fez também com que a boca ficasse calada. Às vezes, quando estamos mergulhados no sofrimento, nas dores, fazemos a opção de calar.
Por isso Jesus percebe que a tristeza encheu os corações dos discípulos. E ele vai dizer: em verdade eu vos digo, faça necessário que eu me vá. Porque se eu não for, não virá para vós o defensor, o consolador, aquele que vai dar testemunho de mim, aquele que vai ensinar, aquele que vai recordar, aquele que vai consolar, aquele que vai defender. É aquele mesmo que hoje, segundo Jesus, vai manifestar ao mundo o seu pecado, a sua justiça e o seu juízo. Ele vai manifestar. E é interessante esse verbo, manifestar, porque às vezes eu e você podemos fazer tantas coisas erradas e não temos consciência. Não temos consciência de que estamos errando e achamos até que é natural. Naturalizamos até aquilo que é errado. Mas quando o Espírito do Senhor vem, quando a palavra do Senhor vem na vida de cada um de nós, nós começamos então a perceber a força de pecado que existe em nós. E quando estamos bem atentos e abertos também, tomamos consciência. É manifestado para nós. Não apenas sabemos de cabeça, porque às vezes eu posso saber que uma coisa é errada, eu sei que é errado, como aquela pessoa que é dependente de álcool e que sabe que está se destruindo, sabe que está se matando, sabe que está destruindo sua casa, mas não tem força espiritual, não tem força interior para se libertar. Assim também é o pecado. Às vezes ele domina a cada um de nós de tal modo, que nós sabemos que é errado, sabemos disso, mas não temos força. Eu não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Quem me libertará deste corpo de morte? Esta é a experiência do apóstolo Paulo. Porque o Espírito, quando vem, ele manifesta a cada um de nós o pecado, a justiça e o juízo. E Jesus vai dizer: o pecado é a descrença. Não acreditaram naquele que fora enviado pelo Pai, não acreditaram em mim. Este é o pecado, a descrença, daquele e daquela que renega o Cristo de Deus. Depois o juízo. O juízo é porque ele volta para o Pai, ele volta para aquele que lhe enviou. Mesmo que os discípulos não o vejam mais, eles vão vê-lo de outro modo, de outra maneira. Não mais fisicamente, mas agora de uma outra maneira espiritual, e será o Espírito que vai manifestar a presença de Jesus na história. É o Espírito que vai manifestar a permanência de Jesus na história. Por isso é o mesmo Espírito que vai convidar a mim e a você a permanecermos na palavra de Jesus. Se permanecerem em minhas palavras e guardarem os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e habitaremos em vós. Jesus não abandona os seus discípulos. Jesus não está ausente da igreja. Jesus ainda é o Senhor da igreja. E diz ele: e o juízo é porque o príncipe deste mundo, e aqueles e aquelas que seguem também o príncipe deste mundo, príncipe de trevas, príncipe de erros, que engana, que seduz, que afasta de Deus, que tenta deturpar o projeto e o plano de salvação de Deus, já está condenado, juntamente com todos aqueles e aquelas que se deixaram guiar pelo seu Espírito. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia prepara a mim e a você agora para vivermos esse tempo pascal, a ascensão do Senhor e a vinda do Espírito do Senhor, que faz com que eu e você vejamos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, presentes também na vida da igreja e na vida da história. E assim, nós, discípulos e discípulas de Jesus, vamos vivendo na força do Espírito Santo. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. A nos descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.